Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Assinale a alternativa cujo sujeito se classifica do mesmo modo que o da oração acima. Na oração acima nós temos, são 5 quilômetros até o município de Franco da Rocha. Perceba que nós temos no contexto o verbo ser. E o verbo ser, ele contém uma especificidade quando ele indica horas, datas ou distância. Quando isso ocorre, nós temos uma classificação de sujeito específica, que é o chamado sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Ao contrário do que possa parecer, o sujeito não são as horas, nem as datas, nem a distância. Nós temos um sujeito inexistente. Neste caso, o verbo ser ele é considerado impessoal. Como nós já temos a classificação do sujeito no período, resta encontrá-la nas demais alternativas, né? Na letra A nós temos, antigamente havia mais interesse pela boa leitura. Apareceu o verbo havia na prova, já substitui por existir, ocorrer e acontecer. Por quê? Quando você faz essa substituição e ela está correta e faz sentido, nós temos o quê? Uma oração sem sujeito, um sujeito inexistente. É possível no contexto? Vamos verificar. Antigamente existia mais interesse pela boa leitura. Substituição é correta? É correta. Faz sentido? Faz sentido. Então nós já temos o quê? O gabarito da questão, né? Porque o sujeito ele é inexistente, ou nós temos também uma oração sem sujeito. É a mesma classificação de sujeito do contexto inicial, né? Então o gabarito já é a letra A, né? Mas analisemos as outras opções. Na letra B nós temos falaram muito mal dos deputados. O que nós temos? Essa forma verbal falaram que está conjugada na terceira pessoa do plural. Perceba que nós não podemos atrelar a nenhum termo essa forma verbal. E quando isso ocorre, quando nós temos um verbo na terceira pessoa do plural sem nenhum antecedente relativo, sem nenhum termo que nós possamos fazer uma associação, nós temos o chamado sujeito indeterminado. Perceba também que nós podemos substituir eles, elas ou vocês antes desse verbo, né? Eles, elas ou vocês falaram muito mal dos deputados. Esse é um outro modus operandi, um método de identificação do sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado e inexistente são coisas diferentes. O gabarito não pode ser, portanto, letra B. Vamos à letra C. Vive-se bem no clima da montanha. Aí nós temos um caso interessante de sujeito indeterminado também, que ocorre quando nós temos um verbo na terceira pessoa do singular, seguido do se, índice de indeterminação do sujeito. Agora, esse índice de indeterminação do sujeito, ele acontece em contextos específicos. Por quê? Porque a predicação verbal ou a sua transitividade, ela é restrita. Só ocorre, portanto, com verbos intransitivos, de ligação ou transitivos indiretos. Mas qual a predicação do verbo viver no contexto? Analisando os termos pospostos, nós temos bem, que é um adjunto adverbial, né, de modo. Nós temos no clima da montanha, que também é um adjunto adverbial. Logo, o verbo viver aí só pode estar sendo empregado como o quê? Como intransitivo. Então, nós temos essa construção, né? Verbo intransitivo mais se, índice de determinação do sujeito, sujeito indeterminado. Um ponto interessante a ser mencionado no que tange a concordância verbal é que o verbo ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular quando ocorre essa estrutura, né? Outro ponto é que nós podemos também substituir alguém ou ninguém, né? Alguém vive bem no clima da montanha. No lugar do se, nós substituímos por alguém ou ninguém. Ninguém vive bem no clima da montanha ou alguém vive bem no clima da montanha. Nós podemos utilizar esse critério para identificar, mas sempre devemos nos ater o quê? A predicação, ou seja, a sua transitividade. Intransitivo, de ligação ou transitivo indireto. Sujeito indeterminado não é o gabarito. Na letra D nós temos almejamos dias melhores. Nós temos um sujeito no período, ele só não está explícito, né? Ou seja, ele está oculto. Quem almejamos por dias melhores? Nós, né? Nós podemos identificar o sujeito por esse mos, né? Esse mos indica que o verbo está conjugado na primeira pessoa do plural, né? Nós almejamos por dias melhores. Quando isso ocorre, quando nós temos um sujeito que ele está escondido,
nós temos uma classificação específica, é o chamado sujeito oculto, elíptico, desinencial, implícito ou subentendido. Oculto e elíptico são as classificações que mais aparecem em provas, então devemos nos ater. O importante é saber as 5 nomenclaturas, né? Porque se aparecer qualquer uma delas, você já sabe do que se trata. Então, na letra D, nós temos um sujeito oculto, né? Então, não pode ser o gabarito. Por fim, chegamos à letra E. Na letra E, nós temos o verbo haver, né? Agora, qual o cuidado que deve ser tomado? O verbo haver aí, ele está como principal da locução verbal? Não, né? O verbo principal da locução verbal é o verbo chegar. Haviam chegado. O que ocorre aí no contexto? No contexto, nós temos os chamados tempos compostos. Os tempos compostos, eles são formados pelos verbos ter e haver, mais particípio do verbo principal. E o verbo principal dessa locução é o verbo quê? Chegar, né? Cujo particípio é chegado. Haviam chegado. É um tempo composto. Mas qual o tempo composto o verbo está conjugado? O verbo está conjugado no pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Como é a formação? A formação é pelos verbos ter e haver, conjugados na verdade, o verbo auxiliar ele é conjugado no pretérito imperfeito do indicativo e não no mais que perfeito, como a nomenclatura indica, mas o particípio do quê? Do verbo principal, que é o verbo chegar, né? E perceba que no contexto nós temos um sujeito, ele só está posposto, né? Colocando na ordem direta, fica mais simples. Todos os candidatos haviam chegado cedo. Quem haviam chegado cedo? Todos os candidatos. O núcleo do sujeito do período é o quê? Candidatos. É a palavra mais importante. Nós temos então o quê? Um sujeito simples do período. Então nós devemos ter cuidado com o verbo haver, porque a gente não pode só associar ele à acepção de existir, ocorrer ou acontecer. Nós devemos sempre analisar o contexto. Perceba que aí ele não é o verbo principal da locução verbal, ele é um verbo auxiliar, e se você substituir por existir, ocorrer ou acontecer, a substituição não faz sentido nenhum, né? Nós temos, portanto, na letra E, um sujeito simples, né? Gabarito da questão, letra A. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.